Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Também vou trazer os últimos resultados e como é que está a classificação atualizada. A Série C não parou nesse final de semana por conta da data FIFA, ainda bem. Mas vamos começar falando então dos resultados da oitava rodada. A oitava rodada que começou no último sábado, dia 10, e teve apenas um jogo, que foi aí a vitória do Volta Redonda sobre o Botafogo da Paraíba pelo placar de 1-0. O Volta Redonda que derrubou o último invicto do campeonato. No domingo, a rodada começou aí com um duelo amazonense, e o Amazonas, com 2 gols do artilheiro Sassá, levou a melhor sobre o Manaus, venceu pelo placar de 2-0. Quem também venceu por 2-0 foi o Remo, só que fora de casa, bateu a Aparecidense lá em Aparecida de Goiânia e deixou a lanterna para o Camaleão, mas o Remo com esse resultado ainda não deixou a zona de rebaixamento. O Operário recebeu a equipe do CSA lá em Ponta Grossa e venceu pelo placar de 1-0. Já Floresta e Altos não saíram do 0-0 lá no estádio Presidente Vargas. O América, num jogo aí muito bacana, muito interessante, venceu o Brusque lá na Arena das Dunas pelo placar de 2-1, o gol saiu no finalzinho. E no duelo gaúcho, o Ipiranga levou a melhor sobre o São José, venceu o Zequinha pelo placar de 1-0 lá no Colosso da Lagoa. Aí na segunda-feira tivemos 3 jogos. O Figueirense, que estava de aniversário nesse dia, acabou aí ganhando um presente de grego da equipe do Pouso Alegre e perdeu de virada pelo placar de 2-1. Esse resultado causou aí a demissão do técnico Roberto Fonseca e o clube contratou Paulo Baier para a sequência da competição. Também tivemos aí um empate em 1-1 entre o Paysandu e o São Bernardo. O São Bernardo, mesmo aí com esse tropeço, se manteve na liderança, enquanto que o Paysandu está ali na zona de rebaixamento. E fechando a rodada, Confiança e Náutico empataram em 2-2. O Náutico chegou a abrir 2-0. O Confiança, que perdeu um pênalti, conseguiu um empate nos acréscimos, né? Esse resultado aí deu mais um pontinho aí para o Confiança na competição. E agora eu vou mostrar para vocês como é que está a classificação da Série C após 8 rodadas disputadas. Como eu falei anteriormente, o São Bernardo ainda é o líder da competição, soma 16 pontos. O Amazonas pulou para a segunda posição, soma 15. O Náutico acabou caindo para o terceiro lugar, tem 14. O Ipiranga, que foi um dos times que mais ganhou posições na rodada, aparece na quarta colocação com 13 pontos e 4 vitórias. O Botafogo acabou caindo para a quinta colocação, também soma 13 pontos, mas tem 3 vitórias. A sexta colocação é do São José, soma 12 pontos. O Operário do Paraná, que ganhou aí 5 posições, também soma 12 pontos, assim como a equipe do CSA, o CSA que fecha o G8. A nona colocação é do Brusque, que tem 11 pontos. O Confiança também tem 11 pontos, assim como a equipe do Pouso Alegre, que está na 11ª posição. O Figueirense aparece na 12ª colocação com 10 pontos e 3 vitórias. O Floresta é o 13º colocado, também com 10 pontos, mas tem apenas 2 vitórias. O Volta Redonda é o 14º colocado com 9 pontos. O Manaus, 15º, também com 9 pontos. E o Altos é o 16º colocado, também com 9 pontos, mas tem uma vitória a menos que Volta Redonda em Manaus. E aí, já na zona de rebaixamento, o América de Natal, 9 pontos também. O Paysandu, mais um time com 9 pontos. O Remo é o 19º colocado com 8 pontos, a dupla Repa aí na zona de rebaixamento. E um pouquinho mais atrás, a Aparecidense é a 20ª colocada com 6 pontos. E agora sim, vou mostrar para vocês aí os jogos da nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A rodada vai começar neste sábado, dia 17, com 2 jogos às 16 horas. O primeiro deles é América de Natal e Confiança, duelo nordestino que acontece lá na Arena das Dunas. Já no Lindolfo Monteiro, a equipe do Altos vai receber o embalado Amazonas. Às 16h30, um pouquinho mais tarde, o Pouso Alegre vai receber a equipe do Remo. Esse jogo vai ser lá no Manduzão. Às 19 horas, o Brusque faz aí o duelo catarinense contra a equipe do Figueirense. A partida será lá no estádio Augusto Bauer. Aí no domingo, a rodada segue com um jogo às 16 horas entre Manaus e São José. Esse jogo estava marcado para a Arena da Amazônia, mas foi transferido para o Ismael Benigno. Já às 16h30, o Ipiranga recebe a equipe do Operário, partida que acontece lá no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Às 19 horas, acontece mais um jogo, o Paysandu recebe o Floresta, lá na Curuzu. E aí na segunda-feira teremos mais 3 jogos novamente. O CSA vai jogar contra a Aparecidense, esse jogo vai ser lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. No mesmo horário, o Botafogo da Paraíba recebe o Náutico no Almeida, em João Pessoa. E às 21h30, fechando a rodada, o São Bernardo vai jogar
contra o Volta Redonda lá no estádio 1º de maio. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!